Então, eu vou tentar acabar hoje Romanos, né, que a gente está agora já há um tempo uh, pregando Romanos, que é maravilhoso, hein? Mas hoje eu vou tentar fazer 2 capítulos, eles são curtos, então é o último capítulo, que são as saudações, eu vou deixar para fora. A gente já tinha uma vez, não, talvez, não, a gente já tinha falado a respeito dele, mas eu vou acabar, não vou voltar depois sobre a saudação. Se eu consigo fazer esses 2 capítulos, 14 e 15, então a gente já passa para outro livro da próxima vez. Então, é Romanos, ah, capítulo 14, versículo 1. A gente lembra, hein, que a gente tinha visto no 13 e no 12 no último culto, né, que Romanos virou pessoal, né, que a gente agora não é mais povo que salva, mas é o indivíduo mesmo. Né. A gente estava falando também do amor a lei, a tudo, a lei de Deus, né, mas que pela fé. Então, Romanos ele fala muito de fé. É, a gente realmente é salvo pela fé. Nesse capítulo 14 agora, a gente vai entender, tentar entender os irmãos que às vezes são mais fracos na fé, né? Ou que não têm ainda o entendimento da cruz. Porque tudo acontece, quando a gente fala de fé, é a cruz, é a fé na cruz, na obra da cruz, em Jesus Cristo, não é na lei, não é nem em nós. Então, é na obra da cruz que Jesus realizou na cruz. E tem, logicamente, a gente vê muitas denominações, e tem denominações que, na verdade, não. Aqui a palavra ela fala de fracos na fé, mas porque eles não entenderam a realidade da cruz, o que a cruz representa. É através da cruz que a gente tem tudo. Então, não tem. A gente é completamente livre, né, através da cruz. O que a gente vai entender é nossa liberdade em relação a outros que não se sentem livres. Porque quando a gente entendeu a cruz, a gente é livre. A gente não tem mais lei. A gente está sob a graça. Então, essa graça ela nos dá liberdade. Mas é como na vida social, a liberdade nossa, ela tem que acabar quando eu estou perturbando o outro, através da minha liberdade, não? Se, por exemplo, eu não, sou livre, mas então eu vou pôr o som alto a 1 hora da madrugada, da manhã, então aí eu deixo o outro mais livre, não é? É com a palavra a mesma coisa. Se, por exemplo, um tem um entendimento de uma coisa, o que eu falo, não pode. Não pode ter esse entendimento aqui, porque eu tenho razão. Você tem que entender as coisas do jeito que eu entendo. Então, também não estou atrapalhando a liberdade de entendimento do outro. Mesmo sendo errado pela palavra. Obviamente, como que a gente fala? Herético, hein? Não pode ser heresia, herege. Agora, se não for herege, é que o entendimento ainda é uma fraqueza, porque ainda não entendeu a obra da cruz, então não adianta discutir, às vezes, porque ele está salvo. Na verdade, Deus vai salvar do mesmo jeito, porque ele não tem pecado. Não é? Então não adianta falar, não, você tem que entender assim. Não, ele faz para Deus também. Só que ele não entendeu. Um dia ele vai entender. A gente tem esse crescimento, hein? A gente vai entendendo as coisas. Eu mesmo. Olha, mas tanta coisa que eu não tinha entendido, é que eu estou entendendo agora. Então, não dá para a gente ser muito categórico, a menos que seja herege. Aí sim, tem que realmente falar, não, a palavra não fala isso. Mas, para falar isso, mas você está entendendo errado, porque a gente vai ver isso agora além. Aqui tem um subtítulo que é interessante na minha Bíblia, que é não julguem uns aos outros. É claro que é uma questão de, como a gente fala, a gente tem que começar, a gente já viu também em Romanos, que a gente tem que começar a julgar entre os irmãos. Quando a palavra de Deus é para quem está lá. Sim, entre irmãos, hein? Que entender. Então, mas fazer um julgamento é diferente de querer impor um entendimento. Se não entendeu, você está fazendo coisa errada, tem que julgar. Mas se não entendeu, está tudo certo, se não está atrapalhando nenhum outro irmão, ele não vai entender. Pois já te falaram. Mas não é se julgar, é impor. É isso que a palavra fala, hein? Vamos ver. Aceitam os que são fracos na fé. Na verdade, não entender a cruz. Cada vez que a gente não entender a graça, fraqueza na fé é isso.
e não discutem sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa. Outro, porém, que é mais fraco, que não entendeu o sacrifício de Cristo, come somente legumes e verduras. Quem se sente à vontade para comer de tudo, não deve desprezar quem não o faz. E um dia ele entende. Porque, na verdade, não está pecando, certo? Ele só está achando que ele se torne melhor perante a Deus se ele não come carne. Porque a gente sabe por quê, mas é assim. E quem não come alimentos não deve condenar quem o faz também. Quem come só verdura também, você está comendo carne, não deveria. Não pode também não, hein? É recíproco. E quem não come certos alimentos não deve condenar quem o faz, pois Deus os aceitou, os dois. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? Aqui ele está falando, tem que explicar essa coisa de servos de outra pessoa. Porque, primeiramente, no contexto da época, os patrões, ou seja como a gente vai chamar, os donos, eles não frequentavam muito os discípulos, né? Eles eram muito ortodoxos na lei, certo? Então, eles escutavam mais os fariseus, esse tipo, porque era os saduceus, né, que eram a elite, se não me engano. Os saduceus fazia parte da elite, então tinha castas um pouco, naquela época. É por isso que ele fala, não, aqui a gente é tudo, porque na verdade o cristianismo evangélico é a humildade, não é o orgulho. Cristo ele veio para servir, ele veio como rei, mas na humildade. Então a gente tem que pensar que os primeiros cristãos eram muito tudo na humildade, era gente humilde. Então é por isso que ele fala os servos dos outros. Mas tem uma outra conotação também. Quando Paulo fala isso, ele fala, nós somos servos de quê? De Cristo. Então, quem são você para ser? Eles também são servos de Cristo. Quem são você para condenar os servos dos outros? Ou os outros servos de Cristo também? Não há para condenar de nenhuma forma. O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caíram. E isso comprova bem que ele fala também de Cristo, hein? Porque é Jesus que vai, o Deus mesmo. E com a ajuda de Deus, ficaram em pé e receberão a aprovação dele. Que maravilha. Por isso que tem que tomar cuidado. Da mesma forma, há quem considera um dia mais sagrado que o outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto. Esse convicto é a chave de tudo. É a chave da fé. Quando ele fala, cada um deve estar plenamente convicto, ter fé, que ele está do que faz. Então, se faz por convicção, tá certo. Mas se faz na dúvida, isso a gente vê em Tiago também. Né? A gente não pode duvidar. Aí ele já não está certo. É isso eu sempre falo. Você está convicto que está certo? Então está tudo certo. Você está perdoado. Mesmo se você erra. Mas você fez por Deus, por convicção própria. Entendeu? A gente não quer fazer isso porque não vai agradar a Deus. E Deus talvez não ia se desagradar. Mas você fez por convicção. Então, Deus ele está achando tudo certo. Isso a gente vai rever no final. Quando adora a Deus, num dia especial, o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento também o faz para honrar o Senhor. Uma vez que dá graça a Deus antes de comer. Eu posso comer qualquer coisa, uma vez que eu dou graça, que eu santifico o alimento. E quem se recusa a comer certos alimentos deseja igualmente agradar ao Senhor. E por isso dá graças a Deus também. Pois não vivemos nem morremos para nós. Se vivemos é para honrar o Senhor, tanto um como o outro. E se morremos é para honrar o Senhor, tanto um como o outro. Portanto, quer vivemos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso, Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor tanto dos vivos como dos mortos. Agora, quando a gente fala aqui de guardar um sábado, a gente pensa logo nos adventistas, hein? O que poderia sugerir, então, agora, que a gente deveria
aceitar que os adventistas, então, são nossos irmãos, normal, é tudo certo. Eles até podem, eu acho que muitos são até irmãos, mas, na verdade, não estão certos, não porque guardam no sábado, porque isso realmente não é problema. Que a gente cultua sábado, que a gente cultua domingo, terça-feira, não é problema. Se quer guardar o sábado, guarda, mas... Você não vai perder a sua salvação por isso. E também você não vai ganhar também, exatamente, né? Então, exatamente, não vai ganhar também. Já é outra coisa. Exatamente. Agora, eles têm outro grande problema, que é de acreditar a um juízo investigativo. Em livros. Não, é depois na Ellen White, que profetiza, porque eles têm esse problema de 1844, que eles tinham anunciado o fim da volta de Cristo. Como ele não voltou, eles, a Ellen White, a profetisa, começou a falar, não, é porque é um juiz investigativo, ele vai ir mais tarde, agora ele só voltou para ver quem vai ser salvo ou não, mas não pegou. Então, umas coisas assim. Então, isso realmente é herege, porque não tem isso em lugar nenhum na palavra. E nem Ellen White poderia ser profetisa. Porque não há mais profetas hoje. Todo mundo que vem depois de Cristo não tem mais como receber alguma coisa. Cristo foi o... Eu vou pegar aqui rapidinho, em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. É rápido. Só para confirmar que não tem mais... Essa aqui é muito importante. Que a gente não, por causa disso, porque guarda o sábado, a gente não pode, de repente, pensa, não é mais seita, então. Não, é sim. Aqui, em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Ele fala assim, por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas, certo? Por muito tempo Deus falou várias vezes, em outras traduções está escrito 1000 vezes, e de várias maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, já lá naquela época, há 2000 anos, últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, que é Jesus, o qual ele designou como herdeiro, ele designou o Filho, Jesus, como herdeiro de todas as coisas, por meio de quem já tinha criado o universo. Então, ele fala por último pelo herdeiro, que é Jesus Cristo. Então, não há mais espaço para outro. Jesus Cristo foi o último, atrás de quem ele falou. Certo? Então, por isso que é uma seita, que a gente não pode acreditar em profetas humanos hoje, não existe isso mais. Como os mormons, etc. Então, vamos continuar aqui. Vamos lá. Virá o herdeiro. E dizem também, alegram-se com o povo dele, os gentios, somos nós, hein? O povo dele. E ainda, louvam o Senhor todos os dias, vocês gentios, louvam-no todos os povos. Como é interessante isso, ele fala só de nós, não mais dos judeus. Em outra parte, o profeta Isaías diz, 700 anos antes, virá um herdeiro, que é Jesus, do trono de Davi, e reinará sobre os gentios, sobre a gente. Né? Ele está reinando hoje sobre a gente. Então não é um profeta, não, é Jesus. Nele depositarão sua esperança, porque não está falando dos judeus, está falando dos gentios. Virá Jesus para os gentios, é isso mesmo. Não, você está lendo o 10 12. Do 15, você parou no 10 do 14. 14, entendeu? Do 15. Desculpa. Desculpa, eu já estou no 15 aqui. É desde o 14, né? 14. Aqui eu tenho os dois na mesma página. Desculpa. Então, eu vou ler no 9 de novo. Se morremos é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso, Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor tanto dos vivos como dos mortos. Então, para quê? Por que você julga um outro irmão? Porque o desprezo, se ele veio para os mortos, tanto para os vivos e os mortos. Lembrem-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Pois as Escrituras dizem, tão certo como vive, disse o Senhor, todo joelho se dobrará para mim, e toda língua declarará a lealdade de Deus. Esse tribunal de Cristo, a gente sabe que a gente vai comparecer, mas para receber o galardão, né? Uns vão receber a recompensa, outros não. Dos cristãos, nós somos salvos.
Não é o juízo, é o tribunal, o trono branco, o tribunal de Cristo. Então, assim, cada um de nós será responsável pela sua vida diante de Deus. Cada um. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvem viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Porque o que acontece quando a gente começa a insistir, não, você não pode guardar o sábado, não, você não pode comer isso, sim, você pode comer. Ele pode acabando se irritar, né? Ou tropeçar. Mas não só por causa de se irritar. Porque ele pode ver você comer de tudo, como ele não tem um entendimento, aí ele vai comer de tudo, mas sem convicção. Porque você come. Aí tudo que a gente faz sem convicção é pecado. A gente vai ver agora. Entendeu? Então ele vai seguir o exemplo, a gente vai tropeçá-lo, porque ele não entendeu a cruz. Então, tudo no seu tempo. Tão certo como eu vivo, disse o Senhor, todo joelho se dobrará para mim e toda língua declarará lealdade a Deus. Assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, resolva viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Eu sei, e estou convencido, com base na autoridade do Senhor Jesus Cristo, que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Nenhum alimento, ele fala o Paulo, né? Que nenhum alimento é por si impuro. Então, ele é convencido, ele come de tudo, até alimentos sacrificados. Mas se alguém considera errado ingerir determinado alimento, para essa pessoa ele é impuro. Para ele, porque não entendeu a cruz. Esse outro irmão se aflige, quer dizer, acha errado, né? Em razão do que você come, ao ingerir esse alimento, você não o age com amor. É isso que ele está falando. Se agora eu como de tudo, mas o outro acha ruim, então não estou agindo com amor, porque eu estou desprezando a opinião do outro. Certo? Apesar de eu poder, mas o outro acha ruim. Né? Por exemplo, eu comer carne sacrificada ao ídolo. Não vai me melhorar ou me piorar. Porque Deus é assim de tudo isso, né? Certo? Eu estou santificando a comida, então não vou comê-la para o outro não cair. Mas também se eu sei, não sei porque eu comeria. Mas, mesmo assim, eu posso comê-la, né? Não deixe que sua comida seja a causa da perdição de alguém por quem Cristo morreu, porque ele também morreu para ele. Desse modo, você não será criticado por fazer algo que, a seu ver, ao meu ver, é bom, mas não ao ver do outro. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Interessante aqui, poucos ressaltam isso, né? Ele fala, o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos. Então, tem uns que falam que não pode ingerir álcool, outros falam que pode, não? Eu falo que pode. Entendeu? Não pode se embriagar. Mas já está claro, o que bebemos, vai beber o quê? Bebidas consagradas aos ídolos? Tudo bem, mas certamente é vinho. Eles não vão consagrar água para o demônio, né, quando é assim. Então, mas há uma vida de justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Se serviram a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas que estão achando ruim quando a gente não faz o que eles ainda não entenderam. Certo? Certo. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros, em vez de oh, vem aqui, vamos fazer um almoço e tudo certo. Eu não vou beber nesse almoço, porque eu sei que ele não toma nem vinho ou nada, então não vou beber, pronto. Para não fazer ele tropeçar, para não começar a beber sem ter esse entendimento, a convicção que ele pode, porque isso é pecado. Vamos escutar, não. Não destrua a obra de Deus por causa da comida, ele fala bem, embora todos os alimentos sejam aceitáveis. É errado comer algo que leva alguém a tropeçar. É melhor deixar de comer carne ou de beber vinho, está bem claro, né? Ou de beber vinho, ou de fato
ou de fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a tropeçar. Então, não é que a gente não pode tomar vinho. Aqui no Brasil não se toma vinho em muitas congregações porque eles acham que vai fazer tropeçar alguém. Bom, pode E ser. eles falam também que o vinho não era vinho, era suco de uva. Né? Então, mas isso aqui é vinho. Né? Deus, na Bíblia ele fala que vinho. não se embriague, e o suco de uva não embriaga Não. ninguém, então não faz sentido. Depois ele fala, toma vinho para se alegrar. Então diz o vinho que alegra o coração do homem, o suco de uva não alegra, pode estar doce de jeito que for. Né? Então, pode alegrar o estômago, as papilhas gustativas. Você tem ou beber vinho, ou fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a tropeçar. Mas quando não leva o irmão a tropeçar, quando tem um entendimento comum, como a gente tem, a gente pode ter ceia com vinho, a gente pode fazer um brinde final de ano, no Natal, no aniversário. Não tem problema. Não tem problema. É para se alegrar com isso. Agora, não podemos começar a se embriagar. Você tem direito às suas convicções, e isso é fundamental. Nós temos direito às nossas convicções, porque é a nossa fé, o entendimento que a gente tem da cruz. Eu vou também, por enquanto, certo? Mas guarde isso entre você e Deus, se é para fazer tropeçar um outro, certo? Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. Ou como é maravilhoso, aonde a gente tem tanta liberdade. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. Eu tenho a convicção que está correto perante a Deus, entre Deus e eu. Então eu vou fazer. É por isso que estou feliz. É minha liberdade que eu tenho com Cristo. Porque eu sou agraciado. Eu não posso fazer tudo. Mas eu não posso fazer cair o meu irmão. Não é? Então, isso exatamente reflita a nossa liberdade perante a sociedade. A gente é feliz, a gente pode pôr som, é tudo, mas não precisa pôr o som depois das 10 da noite. Posso pôr som de dia, sei lá. Se eu sei que vai fazer atrapalhar o outro, vai colocar ele contra mim. Mas se você tem dúvidas, quanto ao que deve ou não deve comer, ou não deve ou não comer, será culpado se comer. Então, se não tem convicção, você está fazendo a coisa certa, perante a Deus, você vai ser culpado se comer, pois vai contra as suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, está o quê? Pecando. É por isso que a gente não pode fazer na dúvida. Senhor, será que eu fiz bem? Será que eu não fiz bem? Ixi, eu não sei. Isso aqui é pecado. Antes de fazer, a gente tem que ter a convicção. Eu vou fazer porque está certo. Porque eu não tenho nada na palavra, no meu coração agora que me impede. Então eu vou fazer. Ou não vou fazer, porque estou convicto. Agora, se eu não tenho certeza, eu peco. Esse aqui está claro também em Tiago. Hein? É muito importante isso. Tudo que a gente faz resolvido, resoluto, que a gente é convicto que está certo. Pelo menos entre Deus e eu. Nós que somos fortes, quer dizer, que entendemos a cruz, a obra da cruz, devemos ter consideração pelos fracos que não entenderam, e não agradar a nós mesmos, por orgulho, né? Não, eu não vou fazer porque está certo, eu sou convicto. Tem outros sim, né? Devemos agradar quem? Ao próximo, visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. Visando o que é certo. Ele está falando, visando o que é certo. Não tem que agradar o próximo por qualquer maneira. Não, porque está certo. Agora, se o próximo tem uma coisa errada mesmo, não vou agradá-lo. Não vou passar a mão. Só visando o que está certo. Para a edificação deles. Em primeiro lugar, como alvo. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Ele veio como servo, hein? Como diz as Escrituras, os insultos dos que te insultam caem sobre mim. Essas coisas foram registradas há muito tempo, há muitos séculos, hein? Para nos ensinar. E as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança.
Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude, quando ele fala os ajuda a nós, hein, a viver em completa harmonia uns com os outros, sem divergência. Aqui é interessante porque aqui a gente vê que é Deus que está dando paciência e harmonia. A gente, muitas vezes, a gente pensa que a paciência é só um atributo carnal, hein? Que a gente tem que lutar. Mas Deus realmente ajuda a gente ter paciência. Então a gente pode, como a gente pode pedir sabedoria do alto, a gente pode pedir paciência, temperança, hein, a Deus. Uma transformação nossa. Claro que a gente tem que fazer nossa parte, hein? Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajuda. Ele concede também ânimo, hein, quando a gente está desanimado. Em viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus, aos discípulos. Nós somos discípulos, então somos servos de Cristo. Não é Cristo que nos serve. Então convém a nós ser humilde, é pedir essa coisa, é obedecer a esses mandamentos. Então todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. E é verdade, quando a gente louva, antes do culto, a gente está se unindo numa só voz. Logicamente, se tiver divergência entre a gente, é complicado, né? Se eu estou com uma briga com você ou com a Miriam, e a gente fala isso às vezes antes do culto, não, agora não é hora. É verdade, porque ela me falou isso hoje. Porque às vezes a gente faz as coisas, a gente está muito, assim, nervoso, né? Eu, pelo menos, quando tenho que correr, fazer, eu tenho que ter um tempo de novo com Deus para me acalmar um pouco. Isso realmente, a gente tem que ter essa consciência, né? A gente tem que louvar em uma voz só, porque senão não louvor aceita, hein? Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Lembrem-se de que Cristo veio para servir aos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas a seus patriarcas, e também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias. Como é maravilhoso. Ele fala que Jesus ele veio para servir e para mostrar para a gente que os patriarcas estavam certos, hein? Por isso eu te louvarei entre os gentios, se cantarei louvores em teu nome, em Salmos, 700 anos antes que Jesus vem. Até mais, não, Davi é mais. E dizem também, alegram-se com o povo dele, os gentios, porque eu já tinha lido antes, hein? Louvam-nos o Senhor, todos vocês gentios, louvam-no todos os povos. E em outra parte o profeta Isaías disse, virá o herdeiro do trono de Davi e reinará sobre os gentios. Nele depositarão sua esperança. Que Deus, a fonte de esperança, os enche inteiramente de alegria, de paz, em vista da fé que vocês depositaram nele, em vista desse entendimento que a gente tem da cruz, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Senão não tem como ter o Espírito Santo. Se a gente não tem todos esses atributos, o Espírito Santo também não vai se manifestar na gente. Uhum. Meus irmãos, agora ele está falando aqui, nosso propósito, hein? Meus irmãos, estou plenamente convencido de que vocês estão cheios de bondade. Como é interessante isso, né? Tudo que ele fala aqui, ele fala, mas ele sabe que na verdade eles entenderam, a maioria. É como a gente, aqui a gente está pregando uma coisa que nós sabemos. Nós não sabemos da graça. Uhum. Aqui tem gente que está duvidando quando fala, não. Mas é como ele fala, meus irmãos, estou plenamente convencido que vocês estão cheios de bondade e conhecem essas coisas tão bem que podem ensiná-las aos outros, uns aos outros. E isso é real. Vocês conhecem essas coisas tão bem, que vocês podem ensiná-las a outros. Ainda assim, ele está falando, atreve-me a escrever a você sobre algum desses assuntos, certo? De que só precisam de um lembrete. É por isso que a gente está pregando a palavra, sem cessar. Porque a gente precisa de um lembrete. Não é? Eu preciso. Sempre. Pois, pela graça de Deus, sou um mensageiro
da paz de Cristo Jesus a vocês, os gentios. Anúncio-lhes as boas novas para que se torne uma oferta aceitável a Deus, como a gente tinha visto, um sacrifício vivo, separado pelo Espírito Santo. Nós somos santos porque separados pelo Espírito Santo por Deus e para Ele, certo? Tenho motivo, portanto, para me entusiasmar com o que Cristo Jesus tem feito por meio do meu serviço a Deus. E, no entanto, não ouso me vangloriar de nada. Não é porque a gente está fazendo alguma coisa para Deus que a gente, de repente, porque você conversou com alguém, porque você levantou mais cedo, ou porque eu fiz algo. A gente tem que se vangloriar, eu sou o cara que Deus gosta, porque eu fiz, você, ele já não fez. Não é assim. Né? E, no entanto, não ouso me vangloriar de nada, exceto do que Cristo fez por meio de um intermediário a fim de conduzir os gentios a Deus, por minha mensagem, pelo meu trabalho, convencendo-os pelo poder de sinais e maravilhas e pelo poder do Espírito de Deus, não do meu. Assim, apresentei plenamente as boas novas de Cristo desde Jerusalém até Ilírico, está na Itália, no nordeste da Itália. Sempre me propus a anunciar as boas novas, onde o nome de Cristo nunca foi ouvido. Isso é muito importante, esse versículo. Sempre me propus a anunciar as boas novas, onde o nome de Cristo nunca foi ouvido, para não construir sobre a alicerce alheio. Pois, conforme diz as Escrituras, aqueles aos quais ele nunca foi anunciado verão. É os que nunca ouviram falar dele, entenderam? Mas isso é muito importante, assim, hoje, as pessoas estão roubando membros de outras igrejas. Eles querem pegar nesse aí, não, isso aqui não presta, vem aqui na minha. É porque eles estão gananciosos, eles querem gente. Então, a gente não pode pregar para quem já está recebendo a palavra, seja ao nosso ver errado ou certo. Eu não vou. Se ele quer vir, vem aqui. Se ele não quer, não vem. Aqui é pregar a palavra. Eu posso pegar a palavra como exemplo, mas você não pode pregar. Me perguntaram várias vezes já para eu ir pregar em outras igrejas. Eu sempre recusei. Eu não sei porque eu deveria. Está escrito que eu tenho que anunciar as boas novas para quem nunca. Para que eu vou perder tempo? Pegar numa... já está sendo evangelizado, já tem. Já tem um pastor, não deveria ter, teria que ser um evangelista, mas já tem tudo, uma estrutura. Tem até pastora. Então, eu vou lá para julgar as coisas, eu vou ter que julgar. Vai dar tudo que a gente leu, vai dar ruim. Vai fazer tropeçar irmãos. Entendeu? Então, não é para fazer isso. Vai mesmo. Tem uns que vão se irritar, é verdade. Então, não é para fazer isso. Isso aqui está muito claro nesses 2 capítulos, que a gente não tem que fazer tropeçar, tem que respeitar. Agora, a gente pode achar errado, eu não sou convicto. Pronto. Aquele que nunca. É por isso, aliás, que há tanto tempo tenho adiado minha visita a vocês, porque estava pregando nesses lugares, onde tem ninguém que tinha ouvido a palavra, né, que ele acaba de falar. Mas agora que terminei meu trabalho nessas regiões, até no nordeste da Itália, e depois de tantos anos de espera, estou ansioso para visitá-los. Na verdade, esse nordeste da Itália deve ser por essa carta, não é pela visita física. Hein? Planejo, quando a gente fala que ele fala que ele foi até Ilírica, eu acho, não sei, talvez não sei muito bem, não vou falar nada. Planejo ir à Espanha e quando for, espero passar por Roma. E depois de ter desfrutado um pouco da sua companhia, vocês poderão me ajudar a viagem. Mas antes, depois vou explicar esses 2, 3 versículos. Antes de visitá-los, porém, devo ir a Jerusalém para servir ao povo santo de lá, pois os irmãos da Macedônia toda e da Acaia juntaram boa vontade uma oferta para os pobres. Lembra desses 2 anos que ele pediu? Aqui ele está falando que ele vai levar lá essa oferta. Para os pobres dentro do povo santo, não do meu cão, como já falei. A oferta não foi para os beberrões, foi para o povo santo passando por apuros. Em Jerusalém. Ficaram contentes em fazê-lo, pois se sentem um devedor deles. Agora, a gente tem que explicar que aquele tinha muitas expectativas de ir até a Espanha.
é de ir visitá-los, o que ele nunca pôde fazer. Porque quando ele foi para... Ele nunca foi para Roma para visitá-los, ele foi para Roma algemado, em cárcere privado. Então, por quê? Porque quando ele foi para Jerusalém, os romanos pegaram ele. Ele foi levar a visitar os irmãos de Jerusalém. E de lá eles queriam matá-lo, aí ele falou, não, eu sou romano, tudo, tem dupla nacionalidade, eu quero ser julgado por César, esse tipo de coisa. Aí não mataram, enviaram para Roma como prisioneiro, né? Chegou lá em Roma para ser julgado lá pelos romanos. Só que também nunca foi... A gente não sabe muito bem a final da história, não, né? Como foi. Tem uns que falam que morreu, foi essas... Outros que falam que não. A gente não sabe muito bem. Não está muito bem relatado. Então, ele não conseguiu fazer toda essa coisa, não foi para a Espanha, ele não foi visitar esses cristãos de Roma, apesar que os cristãos de Roma depois apoiaram ele lá, claro. Eles que estavam visitando ele, porque ele não foi jogado numa prisão normal. Ele foi como se fosse uma casa alugada, ele estava lá preso em casa, como algum dirigente que a gente tem. Cárcere privado domiciliar, isso, prisão domiciliar. Ele estava assim, né? Tinha guardas que guardavam, ele não podia fazer nada, ele não estava junto comigo. Ficaram contentes em fazê-lo, pois se sentem um devedor deles. Porque os gentios receberam as benções espirituais das boas novas dos irmãos em Jerusalém. Consideram que, no mínimo, podem retribuir ajudando-os financeiramente. Ele está falando, não, porque todas essas igrejas da Macedônia e da Acaia receberam as bênçãos espirituais dos irmãos de Jerusalém, que era Pedro, todos os apóstolos que estavam lá. Entendeu? Então, é lógico que agora estão passando por apuros, são irmãos. Eles ficaram felizes de ajudá-los, porque também foram abençoados pelas boas novas. E nem se não fosse, mas são irmãos. Então, sempre é no quadro do povo santo, de irmãos. E não para dar uma oferta para o pastor, para o líder, para sei lá o quê, para construir, para alto-falantes, para microfone. Uma bobagem. Assim que eu tiver entregado o dinheiro e completado essa boa ação dos gentios, irei à Espanha, visitando vocês de passagem. E estou certo de que, quando for, Cristo abençoará ricamente nosso tempo juntos. Infelizmente, não foi nos planos de Cristo. Irmãos, peço-lhes, ou felizmente, eu estou falando de infelizmente, não? Ele queria assim. Irmãos, peço-lhes em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo amor que lhes foi dado pelo Espírito Santo, que se unem a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Porque ele estava falando que ele estava lutando. Se junta a mim a minha luta. Porque ele sabia que tinha perigo, que ele ia talvez ser preso. Hein? Então ele está pedindo oração para ele não ser preso. Ou, pela luta, realmente a oração deu certo. Porque ele foi preso, sim, mas ele não foi morto. Ele pôde ainda viver muito tempo, hein? Lá em Roma. Que se une na minha luta, orando a Deus em meu favor. Oram para que eu me livre dos que estão na Judeia, lá em Jerusalém, e que se recusa a crer, e que queria matá-lo. Oram também para que o povo santo em Jerusalém se disponha a aceitar a oferta. Você está vendo a preocupação dele? Ele estava... Os povos da Macedônia tinham já dado a oferta para ele, né? Porque ele se sentia devedor. Mas agora, o próprio povo que está passando por apuros, ele está achando que talvez nem iria aceitar o dinheiro. Então, ele está pedindo, mas oram para que o coração deles não ache ruim, que eles aceitem essa oferta. E hoje a gente está pedindo oferta. É um contrassenso. Tudo. Antigamente nem aceitava. Nem aceitava receber a oferta. Alguém queria dar, mas nem aceitava. Não, estou falando para o Senhor. A minha oferta, aceitar a oferta que estou levando. Então, pela vontade de Deus, poderei visitar vocês com um coração alegre e teremos um tempo de descanso junto. Como maravilhoso, é isso? Que o Deus que nos dá sua paz esteja com todos vocês. Amém. É maravilhoso esses dois capítulos, porque no 14 ele fala tanto da liberdade, hein, que a gente tem em Cristo,
quando a gente tem esse entendimento, que a gente com Cristo é livre, não é livre mesmo, mas preciso que eu tenha a convicção, porque senão não, estou pecando. Se eu acho que eu não devo fazer, então não faz. Porque por convicção não faz, mas por convicção, porque eu tenho certeza que eu não vou fazer. Agora, se eu acho que eu posso fazer, faz. Por convicção também. É isso, a base da liberdade é essa, em Cristo. É a gente ter essa, como a gente fala, esse livre-arbítrio, hein? De poder decidir entre o Senhor e a gente, mas que seja entre o Senhor e a gente. Realmente uma coisa definida. Esse aqui é nosso livre-arbítrio. Então, Senhor, eu te agradeço. Muito obrigado por essa liberdade que a gente está recebendo